Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como capim, logo secarão, como a erva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Ele foi escrito por Davi no momento em que ele estava tendo alguns problemas no seu reino. E também um momento em que ele via como os seus inimigos, muitas das vezes, os seus inimigos cresciam diante deles. E uma coisa que me chamou a atenção nesse salmo foi a palavra medida. Medida. Não sei se você sabe o que significa medir, o que significa a medição, ou medir, ou medida. Medida foi criada como uma comparação a um padrão, né? Algo que a gente toma como um padrão e a partir dali a gente, né, tira o molde de quê? Por exemplo, se você quer um filho inteligente, você olha para quem hoje? Você olha para o Bill Gates, né? Bill Gates é a medida exata de como você gostaria que seu filho fosse, né, inteligente ao ponto. Então, o Bill Gates é o padrão de inteligência para o seu filho, né? Ou Einstein, quem sabe, né? Seria o padrão de inteligência. Se você quisesse que seu filho fosse um jogador de futebol, né, você olharia para quem? Para o Pelé, né? Para o Maradona, né? Seriam esses que você olharia, não, eu tenho que preparar meu filho como padrão para chegar a esse estágio, a esse nível. Isso é comparar. Você tem um planejamento, você tem um padrão de como você quer crescer, como você quer chegar, você tira a comparação de quê? Né? Da palavra de Deus. É onde você tira a maior medida, né? Onde você faz a comparação, você olha para aqueles homens de Deus, homens que foram bem-sucedidos na palavra de Deus, e alcançaram vitória, outros nem tantos, mas também lutaram e combateram e chegaram a alguns objetivos, né? E você tem esses homens hoje como padrão, é o comparativo, isso é uma medida, né? Então medimos nossa situação pela situação de próximo, né? Muitas das vezes. E o salmista, nesse Salmo 37, ele para e ele olha para a situação do ímpio, daquela pessoa que está lá fora, ele tem visto muitas das vezes aquela pessoa alcançar grandes coisas e ele nem tanto. E ele para e começa a pensar, poxa, meu Deus, o que está acontecendo? Quantos de nós nos perguntamos muitas das vezes, por que aquela pessoa é abençoada? Poxa, o cara nem entra numa igreja, né, não aceitou Jesus, e eu estou aqui. Por que aquela pessoa ela tem um apartamento, o melhor apartamento ali na Barra, né, tem um carro do ano, e eu, poxa, não consigo meu objetivo, não consigo nem meu Fusquinha, não consigo nem pagar meu aluguel, muitas das vezes apertado aqui, né? Por
Por que aquele homem é bem-sucedido na sua vida profissional e eu não consigo alcançar meus objetivos na vida profissional? Por que aquele cara tem uma família e eu ainda não consegui achar a minha cara metade? Né? Poxa, ele tem uma família tão feliz, ela tem uma família tão feliz e eu ainda estou buscando uma pessoa, um par, um companheiro, uma companheira para estar comigo. Porque muitas das vezes a gente faz essa pergunta? Porque muitas das vezes talvez almejamos o que não agrade a Deus. Porque talvez observamos ao redor e sempre estamos comparando. Por quê? Porque não temos o nosso padrão como comparação, não olhamos para dentro de nós mesmos para criarmos esse padrão para sim. A partir desse padrão criado, esse objetivo que eu preciso, é esse objetivo que eu tenho que alcançar. Muitas das vezes falta isso a nós. Né? Aí muitos deles às vezes perguntam assim, poxa, quando eu estava no mundo, de repente, eu poderia estar alcançando alguma coisa melhor do que hoje eu estou na igreja. Quantas vezes você, de repente, pode perguntar isso? Israel também falou isso. Israel no deserto também falou isso. Israel, quando chegou no deserto, ele falou assim, olha, por que eu estou passando por isso? Olha que ele tinha visto o milagre. Viu Deus abrir o mar, viu Deus botar uma coluna de fogo durante a noite para aquecer, para afugentar animais, para iluminar o caminho. Viu Deus colocar uma coluna de nuvem durante o dia para esconder eles do inimigo, para cobrir eles do sol. Isso eles viram. Deus tirou a água da rocha. Deus enviou codornizes para ele em meio ao deserto. Deus enviou o maná do céu todo dia pela manhã. Eles iam colher maná do céu. E eles disseram o seguinte: Deus nos trouxe para o deserto para nos fazer perecer. Antes era melhor quando nós estávamos no Egito, ou seja, quando nós estávamos no mundo. Nós éramos escravos, mas éramos felizes. Já viu algum escravo feliz? Mas eles diziam isso, que pelo menos eles eram felizes lá, quando eles eram escravos. Deus tinha libertado aquele povo. Assim como Deus libertou cada um de nós e colocou aqui dentro. Deus foi lá. Meu Deus, foi lá no Egito. Deus olhou para cada um de nós. Com todo amor. Falou, eu quero você. Assim como fez com Israel. Aquele povo duro. A gente mesmo critica Israel direto. E nós somos igualzinho. Israel fez a mesma coisa que muitas das vezes nós fazemos. Israel preferiu voltar para o Egito. Israel preferiu voltar para o mundo. Mas Israel, por essa preferência, por essa escolha, pagou caro demais. Pagou muito caro. Amado, Deus fez de tudo para Israel sair da mão de Faraó. Quanto Jesus fez para que você saísse da mão do diabo? Quanto Jesus fez para que nós saíssemos e estivéssemos hoje aqui? Para a gente depois dizer, era melhor quando a gente estava lá fora. Meu Deus. Sabe o que aconteceu com Israel?
ninguém alcançou a promessa. Daquela multidão que saiu do Egito, só entrou em Canaã Josué e Calebe. Só da multidão que saiu do Egito. O resto foram tudo descendentes. Ou seja, pereceu todos aqueles que murmuraram e escolheram servir a Baal, a servir o diabo, a voltar para o mundo. Amado, nós muitas das vezes passamos situação difícil. Se Deus levou Israel para o deserto, foi porque precisava Israel passar no deserto. Assim também Deus tem levado a cada um de nós a essa situação para que nós precisássemos crescer nessas situações. Muitas das vezes não identificamos quando estamos no bem bom. Não identificamos falhas, porque está tudo bom. Mas basta começar a ficar difícil, aí você começa a achar as falhas. As brechas estão aqui. Aqui, ó, precisa ser tapado. Eu falhei ali, ó, podia ter agido desse jeito. Por quê? Olha a correção do Senhor. Olha como Deus trabalha. É Ele que faz assim. Erramos grandemente quando fazemos comparações. Erramos grandemente como tomamos como base. Eu me lembro que uma vez, quando eu era criança, todas as vezes minha irmã ganhava um presente dos meus pais. E em seguida, eu ia correr lá para ver o que tinham preparado para mim. Nessa coisa de criança, você já vai, né, automaticamente já, né, para fazer o comparativo da coisa. Né? De repente, para saber assim, será que meu pai ama mais minha irmã do que a mim? Né? Sempre cai nesse comparativo. Assim como os filhos de Jacó também sentiram isso na pele, né? Todas as vezes. Mas é porque Deus não age assim. Deus não tem os seus preferidos. Aqueles é que se colocam como preferidos de Deus. Há os que se colocam. É diferente. Há aqueles que querem buscar. Eu me lembro que uma vez um pastor discutindo, a gente no debate, numa mesa de discussão, e o pastor chegou para a gente e falou, olha, muitos falam, porque... Não, eu entreguei meu coração para Jesus. Eu me entreguei a Jesus. Né? Não, eu também aceitei Jesus, eu busquei Jesus, eu me entreguei a Ele. E outro pastor, olha, eu me entreguei a Jesus, mas eu não vou me ficar satisfeito enquanto não descobrir o coração dele. O meu já está entregue a Ele, mas eu não vou me dar por satisfeito enquanto não descobrir o coração de Jesus. Enquanto eu preciso buscar, eu preciso conquistar, atingir a meta que é buscar, entender, conseguir aquela conexão entre eu e Deus. É o momento que você precisa fazer, é o teu momento. Você precisa buscar. Fala para o teu irmão do lado, é o teu momento. É o teu momento. Não há outro. Você precisa buscar esse momento com Deus. E eu quero falar desse salmo 5 relacionamentos. Primeiro, confiar. Segundo, deleitar. Terceiro, entregar. Quarto, descansar. Quinto, esperar. A gente vai falar sobre eles. Primeiro está ali no versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará
segurança. A Bíblia diz o seguinte, que a falta de confiança no Senhor é idêntico à falta de fé. Aquele que não tem fé, que nada faz por fé, peca. Assim diz a Bíblia. E o apóstolo Paulo ele diz em Romanos, o justo viverá da fé. E ele repete isso não só em Romanos, mas ele vai em Gálatas e fala a mesma coisa. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que Deus fala. Olha a importância da confiança em Deus. O que é confiar em Deus? Às vezes você pensa que eu confiar, mas eu confio em Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou ali adorando, eu estou buscando. Muitas das vezes eu vou ali, faço oração, vou lá, faço... Peraí, mano. Confiar em Deus é confiar mesmo. Se as coisas estão acontecendo na tua vida, pode ter certeza, Deus está no controle. Fala para o teu irmão, Deus está no controle. Fala assim, não se preocupe. Confie, fala. Fala uma coisa, desconfie de você. Nós somos falhos. Confie em Deus, mas desconfie de você mesmo. Eu desconfio de mim a todo momento. Confie em mim, não. Confie em Deus. Segundo, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe o que é deleitar? É se entregar plenamente ao Senhor. Lá em Lucas 10, 27, diz assim, ó. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Regozijar. Sabe o que é isso? Suas forças são de Deus 100%. A sua alma pertence a Ele 100%. Deus não quer divisão. Não quer. Não quer dividir com ninguém. Ele é Deus. Tu é deles. Tu é dele. Teu coração é do Senhor. Ele arrumou um salão perfeitamente para que ele habitasse ali. Porque quando ele chegou estava tudo sujo. Satanás fazia uma arruaça nesse coração. E aí Deus teve o trabalho de limpar o coração todo. A maravilha. Deixou tudo brilhando, limpinho. Para que habitasse o Espírito Santo ali dentro. Ele não quer agora dividir com ninguém. Eu não arrumei casa para dividir com ninguém. Você arruma a tua casa para dividir com alguém? Deus também não quer. Você é dele exclusiva, propriedade exclusiva de Jesus. Deleitar-se. 3. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Entregar-se. Deus fala aí. Não pare. Fala para o teu irmão, não pare. Não pare de caminhar. Deus quer te conduzir. Há um objetivo. E Deus quer ir contigo para alcançar esse objetivo. Então, quando você entrega teu caminho, você fala, Senhor, eu não vou agir porque estou esperando a tua posição. Para onde tu queres me levar, Senhor?
Para onde eu preciso ir, Senhor? Eu estou entregando o meu caminho nas tuas mãos, Senhor, e confio em ti. No 7, versículo 7, é o quarto, né? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Sabe o que é descansar? Muita gente acha que descansar é uma água de coco, com uma rede numa praia, né? Isso é muito bom, né? Todo mundo gosta de ir para a praia, né? Mas já você ficar rolando igual farofa, né? Na areia, né? Churrasquinho, né? Mas não é bem aí, né, meu amado? Não é bem aí. A Bíblia diz que o descanso que nós vamos atingir é lá em cima. Que aqui há uma grande batalha. A Bíblia diz que o céu é tomado às forças. E se não for assim, você não alcança. E se você se encontrar descansando, é bom descansar, amado. Pelo amor de Deus, ninguém é de ferro. Deus dá refrigério para nós a todo momento. Agora, pelo amor de Deus, trocar estar na casa de Deus para ir para a praia, eu não faço. Trocar estar, de repente, numa campanha de oração, para estar, de repente, numa festinha com os amigos, isso eu não faço. Não vou fazer isso. Pô, trocar um domingo de louvor e adoração a Jesus para estar no Maracanã, eu não faço isso. Há tempo para tudo. Primeiro lugar tem que ser Deus. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos irá se esfriar. E eu não quero estar no meio desses que vão se esfriar, não. Quero não. Porque a Bíblia diz que, além disso, né, no meio dessa parafernália toda, dessa podridão de esfriamento que vai acontecer no mundo, Deus vai resgatar, vai ser o mínimo, sabe? 1% daquele que eles vão levantar como verdadeiros adoradores no meio dessa imundície toda que está se encaminhando no Evangelho. Eu quero estar nesse 1%. Fique atento, para a gente não ser pego caindo para o meio da imundícia. Batalha. Você sabe o que é isso? Quando ele fala de descanso, ele fala o seguinte: é que em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à batalha, em meio a toda a situação difícil, você tem paz. Salmo 91 fala o quê? No versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que é isso? Isso é promessa de Deus. Para aqueles que carregam o Espírito Santo de Deus e que confiam nele. E que se deleitam. Por isso que ele fala, deleite-se no Senhor. É isso. Coloque isso como padrão na tua vida. Você vai ter paz. Tá bom, meu irmão. A batalha é essa mesmo. Vamos lá, vamos à luta. Vamos lá. Estou com Jesus, estou tranquilo. A vitória na certa. Aleluia. Glória a Jesus. E por último, lá no versículo 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade, e Ele exaltará, dando-lhe a terra por herança. Olha. Quando ele fala espere, ele fala o seguinte: esqueça o ímpio. Esqueça aquela comparação. Esqueça aquilo que está lá fora. Olhe para você. Tem muito crente dentro da igreja, muitas pessoas que ficam olhando para a vida dos outros. Esquece e viva a tua vida.
que fica olhando o milagre dos outros. Esqueça e viva o teu milagre. Deus quer que o teu milagre aconteça. Você que não deixa acontecer. Deus quer fazer um milagre na tua vida e você não deixa. Porque você está olhando o milagre dos outros. O que Deus tem abençoado. Mas Deus quer te abençoar também. Deus sempre fará o melhor no tempo dele. Fala assim, é no tempo do Senhor. Fala para o teu irmão. Então, para terminar, eu falo para você assim, ó. Enquanto eu vou dizer assim, eu posso. Aí Deus fala para mim assim, Deus me corrige e fala assim, confie em mim. Aí eu digo, eu mereço. Deus fala, deleite-se em mim, porque a minha graça te basta. Aí eu digo, é meu. E Deus diz, entregue-me. Aí eu digo, me esforcei. Deus diz, descanse em mim. E por fim, me salvarei. E Deus diz assim, espere em mim. Está vendo como é que é diferente o que nós pensamos e o que Deus tem para nós? Deus quer que nós pensemos como Ele. Deus quer que você tenha a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava dizendo, olha, eu não penso mais como eu, acabou aqui, Paulo. Acabou, agora eu vivo Cristo em mim. Eu penso Cristo. E como eu penso Cristo, eu tenho que agir como Ele. Eu faço aquilo que Cristo faz. Por isso nós somos chamados cristãos. Cristãos quer dizer parecedores com Cristo, semelhantes a Cristo. Por isso o nome cristão. Então, se você é cristão, você precisa ser semelhante a Cristo. Você sabe o que é isso? Sabe a importância disso? Fica de pé em nome de Jesus.